Vamos lá então, esse é o quinto conteúdo de aquecimento para a nossa imersão que ocorrerá na semana que vem, na próxima quinta-feira, no dia 8, às 8 horas da noite. A imersão Como se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo. Em apenas 90 dias você vai aprender muita coisa nessa imersão. Eu garanto que se você se inscrever, o link está na minha bio do Instagram, ou se você está assistindo a gravação aqui pelo YouTube, ele vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, hoje, infelizmente, eu não consegui fazer a transmissão simultânea ali ao vivo, né, no Instagram e YouTube, tive problemas de conexão, mas o que eu tô fazendo? Eu vou transmitir aqui ao vivo pelo Instagram, vou gravar no YouTube e depois eu vou subir lá para vocês acompanharem com mais qualidade de conteúdo. É só entrar no YouTube, beleza? Então, o tema de hoje é justamente sobre como ascender na profissão. Foi uma pergunta que uma pessoa ali que se inscreveu no evento enviou. Então ela fez a seguinte pergunta, né? Quais os 3 principais requisitos para ascender na profissão de gestor de software? Então ela trabalha ali com projetos internacionais e fez essa pergunta, e aí eu preparei um conteúdo bem denso aqui. Eu acho que a gente vai ficar aproximadamente 30 minutos. Essa sempre é a meta, né, dos conteúdos que vem aqui para o YouTube. Discutindo sobre isso, né, os tipos de ascensão profissional, por que é importante você buscar ascensão profissional. Existem várias formas de você fazer isso e eu acredito que pode agregar bastante, não só para essa pessoa que se inscreveu no evento, mas para todo e qualquer tipo de pessoa que quer evoluir na carreira e entende que isso é importante, tá? Então, eu poderia simplesmente responder de forma mais rasa para essa pessoa, né? Ah, faz isso, isso e isso, e no final ali vai ter, digamos assim, uma agregação, né? A gente vai agregar todo o conteúdo que foi construído até esse momento final, que essa resposta vai ser dada, mas se eu simplesmente desse a resposta direta, eu acho que não ia ter tanto benefício quanto fazer um conteúdo mais profundo sobre isso, tá bom? Então, veja só, é muito importante você se inscrever no evento, porque você vai aprender coisas como isso, né? Então, isso aqui já faz parte do conteúdo do evento, né? Conteúdo de aquecimento, mas você vai poder aprofundar durante a imersão nesse tipo de conteúdo. E tem mais. Você, ao se inscrever, tem a oportunidade de mandar as suas dúvidas, os seus desafios especificamente, que geram temas desses conteúdos de aquecimento. Então, todos os conteúdos de aquecimento estão sendo produzidos principalmente baseado nas dores, desejos, obstáculos, desafios das pessoas que estão se inscrevendo, tá? Então, o conteúdo é diferente do tradicional porque é baseado no que as pessoas que estão se inscrevendo nos eventos demandam, tá? Então, vamos pro vídeo. Eu vou passar aqui, quem estiver acompanhando pelo YouTube, pelo mapa mental, né, que é o que eu estou fazendo nos últimos conteúdos, para mostrar ali contexto, benefícios e como gerar esse tipo de resultado. E se você está assistindo pelo Instagram, depois vá lá no YouTube, youtube.com/agostinhorisso, e veja ali o mapa mental. Se você quiser esse mapa mental, também posso enviar, basta você fazer um comentário ali que você quer ele e eu envio para você, tá bom? Então vamos lá. Quais os 3 principais requisitos para ascender na profissão? Primeiro, é importante a gente entender o seguinte, ó. O que é um requisito? E aí eu trouxe aqui uma descrição que está muito relacionado a requisitos em projetos de software, digamos assim. Mas é importante você entender que a gente está falando de requisito para crescer na carreira. Então, basicamente, é uma condição ou capacidade que deve ser atendida, né? Então, quando a gente fala de projetos de software, você tem lá requisitos funcionais, não funcionais, de negócio, de usuário, técnicos. Depende muito de como você estrutura o seu plano de gestão de requisitos, seu plano de qualidade, né? Mas, basicamente, são condições, capacidades que você precisa atender para conquistar determinado objetivo, beleza? E o que é um requisito para ascensão na profissão de gestor de software? Aí já é uma coisa diferente, veja. Você precisa de competências técnicas necessariamente. Você precisa de habilidades de liderança, comunicação. Você precisa de visão estratégica, de gestão de mudanças, de desenvolvimento contínuo, de gestão de projetos e recursos. Então aqui são exemplos de requisitos que você precisa para se desenvolver como gestor de software. A pergunta foi sobre os 3 principais requisitos. Esse conteúdo sobre os 3 principais será dado no final, mas aqui são alguns exemplos de requisitos. Então perceba que não é só se desenvolver tecnicamente.
Você precisa se desenvolver tecnicamente? Sim, só que principalmente de maneira complementar. Para você ascender na sua carreira no longo prazo, você não basta ser um bom gestor, não basta ser um bom técnico, né? Não basta ser um bom uma pessoa que compreende profundamente a área de negócio, tá? Você precisa se desenvolver de forma ampla, tá bom? Então é muito importante isso, né? Os requisitos para você ascender na sua profissão, primeiro, vão depender muito dos seus objetivos nessa profissão e de quais você vai desenvolver progressivamente, porque não dá para você desenvolver tudo de uma vez só e também não dá para você achar que só uma determinada área é necessária, beleza? E lembrando, ó, se você gostou desse conteúdo, o seu like é muito importante, tá bom? Então, você deixar o like aqui vale demais pra mim, especialmente, porque eu vejo ali, olha, as pessoas gostaram desse conteúdo, vou produzir mais coisas nesse sentido, então é muito importante, deixa o seu like aqui. Se você não gostou também, poxa, aí você pode tirar o like ou dar um dislike se você achou que eu falei alguma besteira, tá? Mas o seu like, seu engajamento é muito importante, então eu peço mesmo que você faça isso, pois motiva muito a continuar produzindo conteúdo. E se você comentar ali algum insight, nossa senhora, é muito valioso você fazer comentários para que a sua contribuição seja dada no conteúdo também e a gente possa continuar contribuindo com as pessoas, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, através do seu comentário, tá bom? Então, é importante, agora que a gente entendeu o que é requisito, o que é requisito para ascender na profissão como gestor de software, entender o seguinte: as pessoas confundem o que é um requisito para ascender na profissão com um requisito para ganhar mais dinheiro? Sim, certamente confundem, né? Como vocês podem ver aqui. E existem diferenças básicas, tá? Então, para você ascender na profissão, as diferenças estão relacionadas ao foco do desenvolvimento, né? E para você ganhar mais dinheiro, está relacionado a coisas específicas sobre isso. Então, a ascensão na carreira está relacionado aqui a você ter uma progressão hierárquica, né, de desenvolvimento profissional, você assumir papéis de maior responsabilidade e liderança. E você simplesmente aumentar a sua remuneração está relacionado a você, poxa, ganhar bônus, ganhar comissão, ou um determinado emprego que você não vai ter uma ascensão, não vai ganhar mais responsabilidades, mas você vai ser mais bem remunerado por isso. Então é muito importante entender que ascensão profissional não é necessariamente ganhar mais dinheiro, mas existem semelhanças entre essas coisas, mas elas não são equivalentes, tá bom? Então, você pode ascender profissionalmente e não ganhar mais dinheiro, e você pode ganhar mais dinheiro, mas não necessariamente estar crescendo na sua carreira em todos os aspectos, até porque existem vários tipos de ascensão, como nós vamos ver aqui, tá? Então, uma coisa está mais relacionada a você ganhar habilidade de liderança, gestão de equipes e competências estratégicas, né? Então, é uma principal diferença, né, entre ascender profissionalmente. E ganhar mais dinheiro pode estar relacionado a uma competência técnica mais escassa, entendeu? Então, você acaba sendo mais bem pago por isso, tá? E uma última diferença importante é que está muito relacionado aos seus objetivos de longo e curto prazo. Tá? Então, para você ascender na carreira, você precisa ter aquela percepção de que os seus objetivos estão sendo alcançados. Por exemplo, cargos de gestão, direção ou cargos técnicos mais elevados, né? Dependendo de como você está trilhando essa carreira aí como gestor de software. E ganhar mais dinheiro pode ser algo mais imediato, né? Como negociar um aumento, trocar de emprego por um salário maior e assim por diante, tá? Então, tem diferença, eu acho que é importante destacar quais são. E quais são as semelhanças, né? Então, ambas podem exigir o aumento do valor de mercado do profissional. Então, você crescer na carreira e você ganhar mais dinheiro, você vai estar aumentando o seu valor de mercado. Porque se você tem uma remuneração maior anteriormente, a previsão é de que nas suas próximas oportunidades profissionais, isso se mantenha, né? Você vai precisar de competências de comunicação, de negociação, de resolução de problemas, porque uma coisa é você simplesmente aumentar a sua remuneração, a outra coisa é você continuar com ela. Então, para você continuar com ela, você precisa sim desenvolver as competências. E você precisa também de educação e formação contínua, tá? E como que você evita essa confusão? Você precisa definir objetivos claros, né? Então, eu quero ascender profissionalmente e ganhar mais dinheiro? Ótimo, existe um caminho. Eu, particularmente, considero que se você está inscrito na imersão Como se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo, é um ótimo lugar, uma ótima oportunidade para você tanto visar, a partir do conhecimento da imersão, crescer na sua carreira,
como conseguir mais remuneração. Depende muito do seu objetivo nesse momento, né? E avaliar o impacto dessas suas decisões. Então, você eventualmente querer uma responsabilidade a mais, por exemplo, você está ascendendo profissionalmente. Ah, mas eu estou ganhando mais responsabilidade, só que não vão me pagar mais por isso. Muitas pessoas acabam deixando oportunidades na mesa que elas poderiam ascender profissionalmente, porque elas não vão ganhar mais. Então, antes de você ganhar mais, você precisa gerar mais resultado conforme aquela posição, tá? Então, é fundamental você refletir sobre isso, porque muitas pessoas querem o prêmio, né, digamos assim, querem dinheiro, mas não querem o resultado prévio. E isso é muito importante, tá? E considerar os benefícios além do salário. Então, uma coisa que é importante entender também é que a ascensão na carreira, ela traz benefícios adicionais além do seu salário, né? E eu tô fazendo esse destaque aqui só para entender que uma coisa não é igual à outra, mas existem diferenças e semelhanças, tá? E aqui, quais tipos de ascensão existem? Então, já que existe diferença entre uma ascensão profissional e você, por exemplo, ganhar mais dinheiro, quais os tipos de ascensão existem, uma vez que a gente deixou bem diferente as duas coisas, né? Então, você tem a ascensão vertical, que você tem através da promoção hierárquica, progressão de carreira. Você tem a ascensão lateral, né? Então, você movimenta lateralmente ali. Por exemplo, você troca de função ou departamento, né, dentro da mesma organização, mas você não mudou o nível hierárquico, né? Você está diversificando a sua experiência, desenvolvendo novas competências, entrando em áreas diferentes, mas lateral, você não necessariamente subiu ali de gerente para diretor, alguma coisa assim, né? Você tem a ascensão funcional, quando você se especializa em uma função, ou você amplia as suas funções, né? E tem a ascensão empreendedora. Então, isso aqui é um tipo de ascensão muito importante que eu particularmente fiz e ainda faço. Então, hoje, por exemplo, eu atuo tanto na área como executivo de uma empresa, como empreendedor da minha própria empresa. Então, eu tive ali uma ascensão vertical, né? Porque eu saí lá de consultor, na verdade, eu saí de estagiário a diretor, né? Estagiário, consultor, depois diretor. E tenho ainda uma ascensão empreendedora, digamos assim, porque a minha empresa ela vai evoluindo, vai mudando de estratégia, vai pivotando, porque você criar um negócio é uma coisa totalmente diferente de você seguir dentro de uma carreira, mas eu particularmente recomendo você ter ambas experiências até para você amadurecer a sua jornada aí como gestora de software, tá? Uma coisa é você criar um negócio, você precisa se desenvolver, você vai ascender também. E essa questão do intraempreendedorismo é muito importante também você ter isso em mente, porque empreender certamente não é só você criar um negócio, é você criar transformações, é você criar mudanças super relevantes dentro da empresa para que essas mudanças gerem um impacto que vai fazer você ascender. E sim, o conteúdo da imersão vai ajudar muito nisso, porque você vai aprender a criar essas transformações com muito mais eficiência, com muito mais resultado e reduzindo drasticamente o desperdício. Então, se você não está inscrito, se inscreva, bloqueie a sua agenda para você participar ao vivo, se possível, e percorra todo o trajeto, né? Se inscreva, responda a pesquisa, ganhe o seu bônus ali, é um bônus muito especial, né? Você vai aprender a fazer um business case para o seu projeto de software, exatamente como os alunos fazem. Isso é uma competência muito importante, porque poucos projetos de software começam com business case sólido. Enfim, aproveite tudo que a gente está produzindo para vocês, porque eu acredito que pode gerar muito valor. Um outro tipo de ascensão é a ascensão educacional e de conhecimento. Então, você, avançar em nível acadêmico, você obter certificações profissionais, são tipos de ascensão também, né? Para pessoas que estão ali na área de tecnologia, as certificações são muito importantes, nós vamos falar mais delas posteriormente. Ascensão por reputação, então você construir marca pessoal, ter reconhecimento em prêmios, e também pode ser ascensão global, digamos assim, você, fazer uma transferência internacional, fazer uma expansão de redes, né? Isso tudo pode gerar algum tipo de ascensão diferente. Então perceba como ascensão profissional pode ser uma série de coisas. Então eu agradeço sinceramente a pessoa que fez essa pergunta, porque é uma pergunta importante. Eu acredito que todos queremos constantemente essa ascensão profissional, mas é muito importante entender alguns exemplos de tipo de ascensão e a partir desses tipos de ascensão você mirar ali quais são os objetivos e o que você vai fazer para conseguir
todas, né? Eu acredito que é improvável você conseguir todas de uma vez, mas você especializar em algum tipo. No meu momento, o meu foco é fazer a minha empresa prosperar. Então você vai buscar mais ascensão empreendedora, você vai se desenvolver em tudo que é necessário para a sua empresa prosperar. Não, nesse momento eu preciso dedicar mais para a empresa que eu trabalho, né? Para eu eventualmente ter uma seção lateral ali em áreas complementares ou subir de nível, entende? Então você precisa muito bem mapear ali qual que é o seu momento, quais são as oportunidades do seu contexto, o que você considera que vai te realizar mais no longo prazo para você colocar objetivos claros relacionados à sua ascensão, por exemplo, baseado nesses tipos que eu trouxe aqui para você, tá bom? Agora vamos para a parte de benefícios, né? Então, por que a ascensão profissional é importante? Olha, considerando o que já foi falado ali no contexto, né? Para o indivíduo você tem de vários fatores relacionados. Então, para o indivíduo você vai ter um crescimento pessoal e profissional. Então é muito importante isso. Você vai ter mais satisfação e realização pelo seu trabalho. Você tende a ter maior estabilidade financeira, né? Reconhecimento e reputação, influência e impacto. Então, existem vários motivos para você buscar essa ascensão profissional e não ficar, digamos assim, estagnado ali. Mas para as organizações também existem diversos benefícios relacionados. Veja, as organizações que têm pessoas ascendendo profissionalmente, elas conseguem reter mais talentos, elas aumentam a produtividade delas, a capacitação e inovação ali também é ampliada. Você tem sucessão e continuidade, porque constantemente as pessoas saem das organizações e precisam de outras para assumir o lugar delas, né? E você tem uma cultura organizacional positiva. Sobre essa questão relacionada à cultura organizacional positiva e até retenção de talentos, eu vou contar para vocês uma história muito bacana, né? Que uma vez, uma pessoa lá nessa empresa que eu sou diretor comentou assim, olha, esses dias eu tava conversando com uma pessoa aqui que veio deixar currículo, né? E ela falou bem assim, eu já deixei o currículo aqui várias vezes, nunca me ligaram, nunca me contrataram, nunca nem me chamaram para algum tipo de processo seletivo, essa empresa aí não dá oportunidade para ninguém, é muito ruim isso. E aí o cara pegou e falou assim, olha, você sabia que atualmente um dos nossos diretores executivos eleito pelo conselho era estagiário há 3 anos atrás? Aí o cara falou assim, não acredito. Ele falou, pois é. Então assim, não fale que a empresa não dá oportunidade, porque dá oportunidade sim, mas depende de uma série de fatores. Depende só de você ter um bom currículo? Certamente não, mas depende de você ter essa orientação para resultados, você aproveitar as oportunidades. Uma vez que você aproveitou uma determinada oportunidade, por exemplo, igual a imersão, deixa eu lá aprender uma coisa nova, deixa eu ver se tem como aplicar isso de fato na minha carreira, entendeu? Você aproveitando essas oportunidades, a chance de você conseguir gerar resultado e ascender profissionalmente é muito maior, né? Então tem pessoas, por exemplo, que vão se inscrever e não vão nem ver o evento, né? Tem pessoas que vão se inscrever, vão ver o evento, mas vão ficar na dúvida sobre se aquilo faz sentido ou não, vão ter medo de aplicar, medo de errar. E tem as pessoas que vão se inscrever, vão aplicar tudo e vão se comprometer em gerar cada vez mais resultados baseado no que elas vão ver no evento no longo prazo. Então eu acredito que essas pessoas têm muito mais chance de conseguir ascensão profissional do que as outras, né, que eu comentei anteriormente. Então você tem diversos benefícios, tanto para você como indivíduo, quanto para as organizações, basta você aproveitar isso, né? Então é sempre uma questão de escolha no final do dia. E veja só, se você não ascender profissionalmente, né? O que vai acontecer? Será que vão acontecer coisas ruins? A partir do que a gente viu sobre os benefícios que geram para o indivíduo e para as empresas, eu acredito que já ficou claro que sim, né? Mas eu trouxe aqui um conteúdo específico sobre isso que eu acho que pode agregar bastante. Olha só. Se você não ascender, as consequências pessoais vão ser quais? Você vai ter estagnação de habilidades e conhecimento, então você pode ficar, inclusive até defasado, né, obsoleto. As consequências pessoais são essas. Você pode não ter mais motivação ou satisfação pelo seu trabalho. A sua segurança financeira pode piorar drasticamente. Esse sentimento de realização também pode ser comprometido, entendeu? Então é fundamental você tá evoluindo na sua carreira constantemente. E você viu pelos exemplos que eu trouxe no começo desse conteúdo que não é só ganhar mais dinheiro, não é só subir na hierarquia, não é só trocar de cargo,
São uma série de coisas. Você ganhar novas responsabilidades, você fazer novos projetos, você fazer as coisas com mais eficiência, né? Digamos assim, criar as transformações tecnológicas como gestor de software de forma mais eficiente, é sim já uma oportunidade para você começar essa ascensão profissional. Por mais que no final ali desse conteúdo especificamente eu vou falar ali os 3 principais requisitos, toda essa bagagem de conhecimento eu acredito que pode agregar bastante para você, tá? Que existem várias oportunidades para você fazer diferente, gerar mais impacto e evoluir, tá? E as consequências de você não conseguir isso são graves, pelo menos no meu ponto de vista, e acredito também para essa pessoa que fez a pergunta tem uma relevância grande, né? E as consequências profissionais, veja, você como profissional vai ter menos visibilidade e reconhecimento, você pode ter o risco de ficar obsoleto e não ter tanta mobilidade na carreira, né? Você, eventualmente, para conseguir uma recolocação de cargo ali, alguma coisa nesse sentido, pode sofrer bastante. Você, eventualmente, tem uma meta ali de mudar de carreira, ir para uma outra área. Então, você é dev, quer virar gestor. Você é gestor, quer virar dev ou quer ir para uma área de tecnologia, entendeu? Se você não está constantemente evoluindo, constantemente nesse movimento de ascensão, você tende a ter menos capacidade de ter mobilidade de carreira. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem mandar aí. Se você gostou do conteúdo, novamente, dá o like, é muito importante a sua contribuição, tá bom? E pra gente ir aqui pros minutos finais, olha só. Quem tá assistindo ao vivo, o conteúdo vai ficar gravado depois, lá no YouTube, tá? Como criar uma ascensão profissional? Então, aqui eu trouxe 8 passos que você tá vendo, e eu vou citar cada um deles. Mas, é claro, você pode desenvolver essa estrutura de forma personalizada, como você achar melhor, tá? Mas a primeira coisa, veja, é fortalecer a sua base técnica. Isso aqui é muito importante. Você precisa aprender fundamentos de tecnologias e atualizar-se com as novas tecnologias. Você precisa, sim, de conhecimento técnico, tá? Não existe isso de, o cara é só gestor, ele não precisa ter nada de conhecimento técnico, ele é só responsável por negócio, ele não precisa de aprofundamento. Não é verdade. Todos os profissionais de tecnologia que, novamente, não são só desenvolvedores. Se você é desenvolvedor, gestor de projetos de software ou gerente de área de negócio, você sim é um profissional de tecnologia porque você precisa atuar nas empresas para que elas se transformem, fiquem mais competitivas, derivada desse trabalho com a implantação e transformação das tecnologias, tá bom? Então, você precisa fortalecer a base técnica inicialmente. Você precisa entender de tecnologias. Você precisa desenvolver habilidades de liderança. Esse aqui é o segundo passo muito importante. Você precisa, sim, obter certificações relevantes, tá? Isso aqui é uma coisa obrigatória? Não, mas eu recomendo super, tá bom? Um exemplo sobre isso que está acontecendo exatamente agora comigo, eu, por exemplo, tô ali no programa de mentoring do PMI. Então, tô tendo a oportunidade de mentorear algumas pessoas que se inscreveram. Então, eu tô fazendo as entrevistas para ver se elas vão ser aptas ou não para entrar no programa. Isso, eu não vou ganhar nada por isso. Por quê? Porque eu sou voluntário no PMI São Paulo. Eu tenho a minha mentoria remunerada? Tenho, lá pela Academia Broad. Eu tenho os alunos que eu oriento e, de certa forma, mentoro também com o gestão de software? Tenho, mas você entende que são tipos de mentoria diferentes e, especialmente a do PMI, eu tô, sim, apesar de não ter ganhado nada por isso, ascendendo profissionalmente, porque eu tô tendo uma experiência diferente, entendeu? E eu só consegui isso, por quê? Porque eu me desenvolvi, eu criei um currículo, uma história e obtive a certificação PMP. Então, para o cara ser mentor, ele precisa pelo menos ter uma certificação profissional relevante. Então, a certificação PMP eu sabia que iria abrir várias portas para mim. Então, eu preciso não só obter a certificação, para obter ela eu precisei fazer projetos de software e diversos outros projetos e depois passar numa prova, tá? Mas eu preciso manter ela ativa, então eu preciso contribuir com a comunidade. Então, eu acredito muito que obter certificações profissionais nas áreas de interesse são muito importantes. São ações muito importantes, tá? Obter elas e manter elas atualizadas, tá? Construir uma rede de contatos, isso aqui é muito importante também. Então, nós temos a comunidade de alunos de gestão do software, mas você tem a sua rede de contatos aí da sua empresa, da pós-graduação que você fez, enfim. A sua rede de relacionamentos é um dos ativos mais valiosos que você pode ter, né?
Experiência prática também é uma coisa muito importante, senão você fica só um profissional teórico. Desenvolver habilidades de comunicação, entender o negócio e a indústria e buscar feedback e melhorar continuamente. Então, isso aqui são passos muito importantes para sua ascensão profissional. Eu vou tirar aqui a conexão do computador só para voltar a live do Instagram. Só um minutinho. Acho que agora ele vai voltar. Então, pessoal, isso aqui é como criar, né, a ascensão profissional. Então, se você trabalhar em todas essas áreas aqui que eu estou mostrando, né, se você desenvolver um trabalho em todas essas áreas, você vai sim construir, né, esse movimento de ascensão profissional. E aí, veja, a pergunta final, né? Como melhorar nos 3 requisitos principais para ascensão profissional? Então, isso aqui é uma dúvida. Então, percebe que não basta falar bem assim, adquira mais conhecimento técnico, se desenvolva em liderança e gestão, entenda de estratégia de negócio. Sem todo esse conteúdo de base, fica muito vago eu falar isso, entendeu? Então, você precisa buscar conhecimento técnico? Certamente. Você precisa fazer cursos online para participar de workshops. A imersão é um exemplo. Você precisa sim de certificações técnicas, né? Não só certificações de gestão. Então, uma certificação da AWS, certificações da Microsoft, enfim, existem vários tipos de certificações técnicas, né? Você precisa de experiência prática fazendo projetos open source, participando de hackathons, manter-se atualizado, né? Então você precisa de leitura regular, fazer networking com especialistas, são todas ações recomendáveis para você adquirir cada vez mais conhecimento técnico, tá? Então é fundamental se desenvolver tecnicamente. Mas ter conhecimento técnico não basta, você precisa saber liderança e gestão. Por quê? Liderança eu sempre gosto de trazer. Segundo Falcone, que é uma das principais referências de liderança do mundo, líder é aquele que bate a meta com a equipe da forma correta. Então você precisa de desenvolvimento pessoal, né? Então fazer cursos de liderança, participar de mentorias, né? Então é muito importante você ter referências de liderança, pessoas que já se desenvolveram em coisas que você quer alcançar para serem seus mentores, para serem as pessoas que vão te direcionar nisso, tá? Então é muito importante o desenvolvimento pessoal. Você ter uma prática no seu ambiente de trabalho no sentido de assumir papéis de liderança também, né? Quando você tiver a oportunidade, não se acanhe, não tenha medo de se lançar num desafio relacionado a isso. Tenha feedback regular, né? Então solicite feedback, dê feedback, porque isso é muito importante. Eventualmente você pode não praticar tanto isso por medo de ter algum tipo de conflito, mas isso no longo prazo vai gerar uma consequência ruim para você, e você precisa muito de habilidades interpessoais, né? Então ter empatia escutativa, comunicação clara são fatores muito importantes relacionados à gestão. E perceba, você precisa de método, tá? Então hoje, gestão de software, por exemplo, que é um método que você vai ver na imersão, é justamente o método que eu recomendo, que eu aplico há muito tempo nos meus projetos de software, que os meus alunos estão aplicando e têm depoimento sobre o quanto isso é transformador, para que você faça a gestão de forma eficiente. Você não precisa reinventar o passo a passo para criar as transformações tecnológicas. Isso já está pronto, é só você aplicar e começar a gerar resultado, e na imersão você saberá como fazer isso. Então, não perca essa oportunidade. E o terceiro fator mais importante está relacionado à estratégia e negócio. Então, além de conhecimento técnico, você sim precisa de conhecimento em gestão, né, como eu falei, e estratégia de negócio. Então, você precisa compreender do negócio. Em que sentido? Quais são os objetivos organizacionais? Como que está o mercado desse negócio, né? Quais são as decisões? Elas são baseadas em dados ou elas são baseadas em achismos das lideranças, né? Quais são as métricas de sucesso? Então você precisa ter conhecimento de negócio para entender o que é fundamental para o negócio e como eventualmente o seu projeto de software se conecta a isso, porque se ele for entregue no prazo, com um critério de qualidade e com as horas planejadas, ele não necessariamente vai ser um sucesso, a não ser que ele gere resultados de negócio. Então você precisa sim conhecer de negócio também e precisa ter
essa mentalidade de criação, inovação, né, para que dentro do negócio você consiga construir uma cultura de inovação e um pensamento de longo prazo, tá? Então, se eu fosse resumir para você a sua pergunta, seria isso, né? Os 3 principais requisitos. Você precisa desenvolver conhecimento técnico, precisa se desenvolver em liderança e gestão, e aqui gestão de projetos e operações, e estratégia e negócio. São os 3 principais requisitos. E como você faz isso se você não tem referências, tá? Então eu acredito que se você está inscrito na imersão, no caso ali foi uma pessoa que se inscreveu, né, que mandou essa pergunta, eu acredito que você já está em busca de referências ou você tem alguma referência. Mas se você eventualmente não tem alguma referência para se desenvolver no que você considera necessário, é importante o quê? Usar suas referências internas. Então, o que você sabe de conhecimento técnico? O que você sabe de liderança e de visão e estratégia de negócio? Esse conhecimento tem lacunas? Quais são as lacunas? Ou seja, as oportunidades de melhoria. A partir disso, você se desenvolve para fechar as lacunas com as referências. Então, no Gestão Híbrida de Software, na imersão, que é o que você vai aprender, você terá a oportunidade de entender como você se desenvolve, principalmente em gestão, tá? Principalmente em gestão. Se você entende que está aí a principal lacuna, né, o seu foco de desenvolvimento, então vai ser uma oportunidade única para você. Não percam essa oportunidade, tá bom? E se você não está inscrito ainda, o link está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e acompanhe aqui toda a série de conteúdo. Se você gostou, se você se interessa por esse tipo de assunto, que vai ser uma grande satisfação ter você como audiência, você dando o seu like, contribuindo com o seu engajamento, que é muito importante, certo? Nos vemos então no próximo vídeo. Serão 10 conteúdos de aquecimento até a nossa imersão na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau.